Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nossa, agora que eu tô vendo que eu tô bastante super exposto, tá? Dá até pra ver aqui pela testa, ó, subexposição demais, é o fundo, não coloquei o fundo. Vou até utilizar aí como uma pergunta que eu vou fazer pra vocês e vocês vão botar aí nos comentários, quer ver? Eu vou fazer um BRHD aqui que ele vai acertar o fundo. Eu vou até tirar o efeito aqui que tá na câmera, que ele tá com esse filtro que ele deixa os cantos arredondados. Deixa eu tirar o filtro. Pronto, deve estar aparecendo aí já agora a câmera. Eu vou só fazer com que aumente aqui para os lados, para aparecer aí, ó. Que é para vocês entenderem aí como é que tá subexposto. Tá vendo aí, né? Tá esse fundo aí que na verdade esse aqui é o edredom, que eu utilizo ele como base para botar o fundo. Agora eu vou botar o fundo e vamos resolver isso. Vamos ver se eu consigo botar o fundo aqui na habilidade. Olha que aquele estourão já sumiu. Eu vou aplicar o filtro aqui de novo. Deixa eu só de novo aplicar aqui o filtro de efeito. Tirar essas laterais aqui. E deixar da forma que estava anteriormente. Pronto. Vocês viram aí que eu coloquei unicamente o quê? Uma folha de isopor ali atrás. E pronto, ó. Já não tá mais aquele estourão que tava desde o início. Rebobina o vídeo que você vai ver como tava antes e como tá depois. Porque como eu tô gravando aqui agora, não dá pra botar aqui do ladinho como tava antes. Mas o fato de eu colocar uma folha de isopor ali atrás, resolveu. Eu estou utilizando uma webcam completamente automática, ou seja, é um modelo igualzinho a esse aqui, que é Bytec. Então ela tem fotometria automática. Então já bota aí nos comentários, por que ao colocar uma folha de isopor branca de fundo, resolveu aquele estourão excessivo de luz. Ainda está um estourãozinho aqui, mas não como antes. Qual é a sua resposta em relação a essa pergunta? Bota aí nos comentários. Eu poderia terminar o vídeo por aqui, mas na verdade o vídeo não vai terminar aqui, que é agora que nós vamos para o tema principal do vídeo. Só que antes, naturalmente, roda a vinheta aí. Olha que vinheta bonita, cara. Muito bem, pessoas, deixa eu minimizar aqui que tá uma pinca de coisa aberta. Olha o meu Instagram aqui embaixo aparecendo aí. Antes de começar, deixa eu lembrar para vocês, já está aberto a votação para o... para cá que é a ponta. Para o concurso de efeitos práticos. Então tá aqui a votação, as fotos aparecem em ordem aleatória, tem bastante foto, se eu não me engano foram 31 inscrições. Apesar que teve uma pessoa, se eu não me engano foi o Fabiano, que ele mandou uma foto que na verdade é só o bastidor do efeito prático. Não tá aqui para votar a sua foto de bastidor, Fabiano, mas eu fiz questão de botar aqui no álbum das fotos. Porque aqui, como o sistema de formulário do Google ele não permite você ver a foto inteira, e aliás ele está aparecendo aqui nessa ordem, mas quando você carregar aí ele vai carregar em ordem aleatória as fotos. Mas o que acontece? Aqui você só vê a miniatura, você quer ver a foto melhor, aí tem um álbum com todas as fotos que aí você pode chegar aí, clicar e dar uma olhada. Então tem uma foto a mais aí que é o making off do Fabiano, que ele fez uma foto do Ed do Iron Maiden. É o Ed do Iron Maiden, né? Eu acho que é. Então, dá uma olhada lá que ele fez o making-off. Dá até uma ideia de tema bacana, porque teve muita gente, se eu não me engano, foi na segunda semana de concurso fotográfico, tava pedindo pro pessoal colocar o making-off, como fez as fotos. E isso gera um tema bacana porque tem muita gente que não gosta de revelar como fez a foto, da mesma forma que tem muita gente que gosta de revelar como fez a foto. E dá pra gerar um tema, dá pra conversar sobre isso. Tentar entender por que às vezes é bom não revelar como fez a foto e por que às vezes é bom revelar como fez a foto. Então estou elaborando um tema bacana aí, mas eu vou qualquer dia aí colocar lá no Instagram também para saber a opinião de vocês. Porque cada um tem um motivo do porquê revelar ou não os seus segredos fotográficos. Mas aí, vamos agora para o tema de hoje. Porque nas últimas... vou chamar de aula, tá? Na última aula nós aprendemos aí como fazer o esquema de recortar a foto de um jeito muito rápido, que é utilizando aquele site remove.bg. Eu tenho essa foto aqui. Deixa eu abrir a foto e fazer com que ela apareça só metade. É uma foto que eu fiz há muito tempo atrás, que é o relógio com a câmera ali demonstrando que o tempo corre da fotografia.
E também, na época, eu estava procurando do porquê que os relógios eles ficam sempre marcando 10 e 10. Eu estava tentando achar o porquê de utilizar isso no marketing, na publicidade. E eu lembro que uma das respostas, já que não tem uma resposta fixa, é porque assim fica mais em evidência a logo. Se tiver logo, ou seja, ficaria aqui a logo geralmente da empresa, do relógio e tudo mais. Ou uma outra explicação é porque isso aqui lembra um sorriso. Tem várias explicações. Mas aí eu fiz essa foto, aí eu penso, quero recortar dessa foto só o relógio. Será que aquele site remove.bg, ele consegue recortar só o relógio dessa foto? Tem um jeito de testar. Eu estou já com o site aqui, ó, o remove.bg aberto. Eu vou pegar lá a foto e arrastar lá para dentro do site. Vamos ver se o remove.bg consegue pegar essa foto e dar-lhe um cortão. Eu vou me diminuir aqui para poder dar ênfase ao navegador de internet. E vamos lá, olha, posso dizer assim, deixa eu ir para o outro lado, posso dizer aí que quase foi. Vou tirar as tarefas aqui para não nos atrapalhar. Quase foi, hein? Era para reconhecer o relógio, mas o sistema do remove.bg ele também não é tão bom assim, ele não lê a minha mente. A minha mente eu pensava, poxa, eu quero recortar o relógio. Ele quase conseguiu cortar o relógio, mas ele já deu uma ajeitada aí. Eu poderia editar? Poderia, porque aqui na caixa de editar, eu posso fazer isso aqui, ó, apagar e restaurar. O problema todo é que o apagar dele, ó, ele está marcado aqui para apagar, eu posso até aumentar e diminuir o tamanho do pincel. Não quero a câmera, não quero o livro. Eu vou ter que fazer isso de modo manual. Então, nem sempre você vai poder contar com a ajuda dos automatismos. E aqui eu estou englobando literalmente tudo, tá? Eu estou, por exemplo, incluindo o Photoshop, pode estar utilizando a última versão, você pode estar utilizando o Photoshop Creative Cloud. Não tem problema, ele pode ter falhas. Um sistema automatizado sempre pode ter falhas. Para isso que existem ferramentas manuais. E eu vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta que você pode utilizar no Photoshop que possa te ajudar quanto a isso. Então, no Photoshop, eu já estou com o Photoshop aberto aqui. Eu vou pegar lá a imagem que está lá na área de trabalho, que é a imagem de recorte, e vou jogar ela para dentro do Photoshop. Muito bem, quero recortar essa imagem, mas quero recortar utilizando alguma ferramenta do Photoshop que permita que eu possa ir recortando de uma forma mais precisa. Uma delas é o laço magnético, mas eu não vou falar do laço magnético hoje. Vou deixar para falar de uma outra aula mais específica sobre o laço magnético. Eu vou utilizar essa ferramenta, a seta está apontada para o outro lado, ela não vai me ajudar. Bom, o atalho é a letra P, que é a ferramenta Pen Tool, ou também a ferramenta caneta. Essa ferramenta aqui, inicialmente, ela pode ser utilizada para desenhar. Vai depender muito da forma que você utilizar. Lembrando, eu estou utilizando o Photoshop CS6, versão em inglês, mas aí no Photoshop em português vai aparecer ferramenta caneta. Uma vez habilitada a ferramenta caneta, que é o Pen Tool, que ele vai criar o chamado Path, que é o caminho, aqui em cima você tem que ver se ele está realmente marcado em Path, porque ele teria o modo Shape. O modo Shape ele vai servir para desenhar. Então o que eu criar aqui, ó, se eu fizer, é tipo um jogo de ligar pontos. Então se eu sair clicando, ele vai ligando pontos. Se eu clicar no mesmo ponto que eu iniciei, você vai ver até que o mouse ele fica na forma de uma caneta com uma bolinha, ou seja, ele vai fechar o meu shape. Ele vai criar um objeto fechado. Esse objeto fechado eu posso preencher ele, aplicar alguma cor, mas não seria a ideia fazer isso para poder selecionar. Então, para selecionar, ao invés de utilizar no modo Shape, ele tem que estar no modo Path, ou Path, porque TH ele tem som de F. Seja como for, agora sim está ali a ferramenta Path da forma mesmo que ela deve ser utilizada. Mas aí nisso, entramos numa parte assim, vamos dizer, importante, um divisor de águas. Porque, olha, eu vou até voltar a tela inteira para mim, aparece até meu nome de novo. Porque existe o fotógrafo, que ele vai estudar fotografia a vida inteira para poder aprimorar cada vez mais o olhar fotográfico dele. E existe a pessoa que vai estudar fotografia e vai estudar os softwares envolvidos para pós-edição ou pós-produção, que pós-produção também é um pós-edição ou pós-produção, os dois termos tecnicamente estão corretos.
E não esquenta que qualquer dia eu também vou vir aqui no canal com esses temas polêmicos, porque tem sempre divisores de água quanto a isso. Tem pessoas que falam que é pós-produção, tem gente que fala que é pós-edição, tem gente que fala que é potência, tem gente que fala que é carga, tem gente que fala que é tempo de exposição, tem gente que fala que é velocidade do obturador. A pós-produção ou pós-edição também é um ramo da fotografia, desde os tempos lá de Ansel Adams, desde os tempos lá de Vivian Maier. Então, muita gente, além de estudar fotografia, vai estudar com o mesmo grau e intensidade as ferramentas de edição. O Photoshop é, sem dúvida, uma das principais. Só que o Photoshop ele vai até um pouquinho além do Lightroom, porque enquanto o Lightroom ele faz vamos dizer assim, a revelação do seu negativo digital, o Photoshop ele pode fazer isso utilizando complementos como Camera Raw, mas o Photoshop ele pode até manipular digitalmente. E essa manipulação vai além do corte, que era uma das coisas que o Henri Cartier-Bresson falava tanto, que era um dos medos dele, ou seja, você deixar na mão do diagramador aquela foto que você tanto se empenhou em fazer, o cara vai lá e dá um corte que não era o que você queria. Então o Photoshop ele pode ir muito mais além. Então nessa parte tem muita gente que vai pensar, não, eu não quero fazer manipulação digital. Eu não quero recortar só o relógio e colocar ele em outro lugar. Se eu quisesse o relógio em outro lugar, eu fotografaria só o relógio. Beleza, muito bacana esse tipo de pensamento, mas se você quer se tornar um profissional mais completo, meu conselho, estuda de tudo, se aventura em tudo. Então aqui eu vou mostrar como é que você pode utilizar a ferramenta PET, só que aí eu tenho que adicionar mais uma coisinha. Existe a pessoa que estuda fotografia, existe a pessoa que estuda fotografia e as ferramentas que envolvem edição e manipulação de fotografia, e existe as pessoas que se aventuram também na vetorização. Porque para você utilizar a ferramenta caneta, que ela vai criar o caminho, o chamado PET, você vai precisar pegar algumas noções de vetorização. Para isso, então, vamos fazer o seguinte, abre o Photoshop aí, vamos fazer junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o FPI principal, pronto. Vamos esquecer por enquanto essa imagem do relógio. Vamos todo mundo lá no Photoshop, no menu Arquivo, escolher Novo, ou File, New, ou Ctrl e a letra N de navio. Vamos todo mundo criar um arquivo com o titio Giovanni aqui, com o tamanho em pixels, pode ser de 1000 por 1000. E clica no OK. Então vamos criar um arquivo quadradão, tamanho 1000 por 1000, tanto faz se ele tem ou não um background, isso não vai atrapalhar, que é para entendermos o conceito da ferramenta PET. Vamos lá, eu chamo de ferramenta PET porque ela cria caminho, o nome da ferramenta é Pen, ou seja, caneta. Que também é conhecido como ferramenta Bezier. Quem trabalha com vetorização e conhece essa ferramenta como Bezier, tanto que no finalzinho do vídeo eu vou indicar para vocês um jogo de computador que ele vai melhorar muito o seu trabalho com a ferramenta Bezier, que aqui no Photoshop chamaremos de caneta. Tá todo mundo aí com o Photoshop aberto, um arquivo 1000 por 1000? Tô esperando você abrir o Photoshop, né? Se você tá assistindo aqui o vídeo, além de dar like, você vai fazer esses exercícios sim. Tá todo mundo na medida do possível em casa, então vamos praticar. Agora, vamos habilitar a ferramenta caneta. É a letra P. P de paçoca. É mole decorar esse nome aí. Essa ferramenta você pode trabalhar ligando os pontos com ela. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai ver ali que a ferramenta caneta, ela tá com um desenho tipo de uma caneta nanquim, né? E se você der um único clique, ele vai marcar um ponto. Marcou um ponto aí. Então, clica lá na parte superior da folha, não precisa ser totalmente na parte superior. E agora, vamos marcar um outro ponto. Vamos fazer um losango. Então, vamos clicar aqui, aqui, aqui. E o último clique tem que ser no mesmo lugar que foi o primeiro clique. Antes de clicar, você vai notar que a caneta ela muda o formato dela. Vai continuar o desenho lá da caneta nanquim, mas aparece tipo uma bolinha. Essa bolinha ele está indicando, se você clicar aqui, você vai fechar esse caminho. Então, vamos clicar fechando esse caminho. Pronto, fizemos um losango completamente torto, ou um quadrado girado, né? E agora, eu quero trabalhar nesse losango, eu quero modificar esse losango, porque eu estou mostrando para vocês primeiro a base da ferramenta caneta. Então, para isso, eu vou necessitar que vocês mantenham a tecla Ctrl pressionada, que é a tecla de controle, CTRL. Quando você mantém o Ctrl pressionado, você vê que ele muda a ferramenta, ele saiu da ferramenta caneta. Ele está agora na ferramenta seleção direta.
Essa ferramenta de seleção direta, você dá um clique próximo aí das linhas do seu losango, tanto faz, em qualquer lugar. Vai aparecer agora os 4 nós de criação dessa ferramenta. A partir daí, eu posso editar eles da forma que eu achar melhor. Por exemplo, se eu ainda mantiver o Ctrl pressionado e clicar em qualquer um deles, eu posso trocar esse nó de lugar. Então, com isso, eu posso tirar ele do lugar natural dele e mudar ele de lugar, mantendo a tecla Ctrl pressionada. Agora, se eu mantiver a tecla Alt pressionada, e lembrando, o seu teclado, ele, por padrão, é bem provável que seu teclado tenha 2 Alt, que tem o Alt se baseando na barra de espaço, tem o Alt que está à esquerda da barra de espaço e tem o Alt que está à direita. Não é o Alt da direita. Esse Alt da direita é o Alt GR, que ele vem de alternativa gráfica. Por exemplo, na digitação, esse Alt gráfico aí, ele serve para habilitar a terceira função de algumas teclas. Que é botar a bolinha do sinal ordinal, colocar o número 2 na forma de elevado. Então, é o Alt da esquerda que eu estou falando. Mantendo o Alt da esquerda pressionado, você vai ver que se eu aproximar no nó, ele está aparecendo agora um desenho diferente. Com o Ctrl, fica o desenho da seta do mouse. Com o Alt pressionado, parece que é aquele sinal de maior, menor que. Se você clicar e arrastar, olha que bonito que acontece. Vai aparecer uma linha. Essa linha é a linha que vai te ajudar a criar a curvatura do nó. Então, se você quer linhas retas, basta ir clicando. Beleza, e o Ctrl você pode manipular essas linhas retas. Com o Alt pressionado, você pode, nesses nós, que é justamente o encontro de 2 linhas, ou seja, de 2 segmentos, retos ou não, você com o Alt pressionado pode criar a curvatura. Mas você vai reparar o seguinte, quando eu criei a curvatura, ele curvou os 2 lados de formas iguais. Eu vou dar um Ctrl Z para mostrar de novo. Alt pressionado, deixei o mouse aqui no nó, cliquei e arrastei. Ele está criando uma curvatura. Mas você está vendo que o quanto eu arrasto para um lado é o quanto ele está aplicando para o outro lado. E tecnicamente, se eu subo de um lado, ele está descendo do outro. Poxa, eu não queria que ele fizesse isso. Eu quero que ele suba de um lado, mas o outro lado continue com aquela curvatura ali. Soltei o Alt, vou manter agora de novo o Alt pressionado. E agora na ponta aqui dessa curvatura, eu vou clicar e arrastar para cima. O que eu fiz aqui agora foi quebrar essa linha das curvas, que antes elas estavam de forma simétrica. Quando eu soltei o Alt, pressionei de novo e voltei a clicar só de um dos lados, eu quebrei essa forma da curva, que isso até em alguns programas de vetorização gráfica é conhecido como um nó não simétrico, que é o chamado nó cúspide. Que nome horrível, né? Mas esse é o nome do nó. Então, com o Alt pressionado, eu posso aplicar essa quebra nas curvas. Então, com o Alt pressionado, eu posso aí habilitar essa curvatura. E se eu quiser tirar essa simetria dele com o Alt ainda pressionado, eu posso aplicar essa quebra, ou seja, tornando um nó cúspide. E a partir daí, eu posso criar objetos, formas diferenciadas. Então tá aí, fiz um coração, bacanão. Só que aí eu cliquei ali, antes da hora eu tirei o coração, bacanão. E pronto, fiz um coração. Sabe por quê? Porque eu amo vocês. E tá aí, O que isso tem a ver com fotografia? Tudo. Isso vai te ajudar a contornar os objetos. Então, entendendo a ferramenta caneta, você pode criar o contorno de qualquer tipo de objeto que você quiser. Porém, isso envolve o quê? Um trabalho, vamos dizer assim, demasiado no início. Quando eu comecei a aprender a vetorização, que era na época ainda que o meu sonho era ser quadrinista, trabalhar com desenhos e tudo mais, que isso lá para o quê? 98, 99, que eu pensei, caramba, eu vou utilizar o Core, eu vou fazer desenhos magníficos. Uma coisa é você desenhar no papel, que eu sempre gostei de desenhar. Outra coisa é você desenhar com mouse. É para isso até que existe outras formas de você utilizar os softwares como Photoshop, Illustrator, esses assim. Você pode utilizar a Table, não tablet, Table mesmo, que é tipo uma mesinha que o mouse, vamos dizer assim, o mouse ele fica na forma de caneta. Então ali você tem uma, vamos dizer assim, uma habilidade maior, mas também exige uma linha de aprendizado diferente. Seja como for,
Eu não tinha table, até hoje eu não tenho, então eu tive que me virar com o mouse. Aprendi a utilizar o mouse, só que hoje eu tenho plena ciência de que você vetorizar no computador, ou seja, desenhar no computador, é completamente diferente de desenhar numa folha de papel. Exige aprimoramentos, uso de ferramentas diferentes. Mas o bom é que isso me ajudou na fotografia, porque quando eu vi que eu poderia selecionar objetos sem precisar utilizar automatismo dos programas, é muito mais fácil, pelo menos para mim, utilizando a ferramenta caneta. Ou seja, se eu quero selecionar esse objeto, eu posso utilizar a ferramenta caneta para isso, que é o que eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Por isso que esse vídeo, vamos dizer assim, ele vai ser um pouquinho mais longo do que o convencional. Então, quem está interessado, segue o bonde comigo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou aconselhar para vocês que querem utilizar a ferramenta caneta para selecionar objetos. Se você quiser, de preferência, você pode diminuir a velocidade do mouse. Isso vai te ajudar muito, isso aumenta muito a sua precisão. Então você vai lá no menu iniciar, escreve mouse se você está utilizando o sistema operacional Windows. Se está utilizando Linux, por exemplo, Ubuntu, basicamente é a mesma coisa, o mesmo caminho. Você vem aqui na parte aí de opções de ponteiro e você pega essa aqui velocidade do ponteiro e diminui bastante. Se você diminuir tudo, você vai ver que vai ficar muito lento. Mas isso te dá uma precisão cirúrgica, te dá uma precisão enorme. Inicialmente, o meu conselho é esse, diminuir a velocidade do mouse. Depois, com o tempo, você vai aprimorando isso e você vai podendo utilizar velocidades mais rápidas. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Então, o mouse agora ele já está um pouquinho mais lento. Assim eu vou ter um controle melhor. E outra coisa, a ergonomia do mouse vai te ajudar bastante. A altura da mesa, assim, ou seja, o seu braço, ele tem que estar na forma de uma letra L, que assim fica mais fácil de você operar o computador. Se você tiver que estar com um braço muito alto ou muito baixo, isso pode te atrapalhar. Causa o chamado ler, que é a lesão por esforço repetitivo, e é uma coisa que eu já mencionei aqui no canal também, porque a saúde do fotógrafo também ajuda muito a ele fazer boas fotos ou não. Mas agora, vamos lá. Já acertei a velocidade do meu mouse, eu vou aumentar o zoom. Então, ó, Ctrl+. O Ctrl e o mais, você pode aumentar o tamanho aí. Com a barra de espaço pressionada, você pode clicar e arrastar a imagem para trabalhar melhor com ela. Só que uma coisa que eu gosto de fazer quando eu preciso fazer seleções assim bem minuciosas é utilizar o Photoshop no modo imersivo. O que seria o modo imersivo? Eu vou apertar a letra F. Quando eu aperto a letra F uma vez, você vai ver que algumas coisinhas aí da tela sumiram. Se eu apertar a letra F de novo, muitas coisinhas sumiram. Ainda está aparecendo as réguas, mas eu poderia sumir até com as réguas se eu quisesse. É só apertar Ctrl e a letra R de rato. Então agora eu estou utilizando o Photoshop no modo imersivo. Eu posso aumentar bastante a imagem, só que ainda eu posso utilizar as ferramentas. Ó, barra de espaço pressionada, eu posso ir navegando pela imagem. E como eu estou utilizando a ferramenta caneta, eu estou aí na letra P, que foi o atalho que eu utilizei no teclado. Então eu posso utilizar o Photoshop normal ainda, as ferramentas que eu utilizaria. Eu só não tenho mais o recurso visual das ferramentas. E nessas horas tem a real vantagem de você ter dois monitores, que você pode estar trabalhando com a imagem de um lado e as ferramentas do outro lado. Isso ajuda para dedéu. Então, vamos lá. Eu vou agora começar a selecionar as imagens e nesse vídeo, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a forma assim para iniciante, porque tem uma outra forma de você utilizar a ferramenta Bezier, que aí eu deixo para mostrar no próximo vídeo, que você já vai aplicando as curvas ali na hora que vai criando as ferramentas. Então vamos lá, eu vou começar por esse ponto aqui. Cliquei. Daqui eu estou vendo que tem uma curva, vou até diminuir um pouquinho o zoom. Então eu tenho uma grande curva que vai até aqui. Imagina que toda curva, ela inicialmente é uma linha reta. Então eu vou, no próximo clique, clicar aqui. Que aí depois eu consigo curvar isso. Que aí eu vou mostrar o método que você pode fazer. Tem até mais de um jeito de você aplicar essas curvas. Então já comecei ali. Aumentei o zoom aqui. E agora eu vou puxar aqui, que aqui é a linha reta. Essas linhas retas eu nem vou alterar depois. Então, beleza. Ó, você vai ver aqui que eu cliquei e saiu um pouquinho errado. Tem como acertar isso aqui depois, que é justamente a tecla Ctrl. Você vai ver que aqui eu tenho uma outra curvatura. Essa curvatura eu imagino então uma linha reta. Cliquei de novo.
Vou aumentar mais o zoom. E vou agora clicando nesses pontos retos aqui, que é a parte mais fácil de trabalhar. Aqui tem uma grande curvatura. Uma das formas que você pode fazer para trabalhar nessas grandes curvaturas é quebrar a curvatura no meio. Então eu vou traçar uma linha reta até aqui e uma linha reta até aqui. E o restante eu vou clicando. Então ó, tem uma curva aqui ó, que ela faz uma curva em S. Essa parte você também pensa em etapas. Então ó, eu vou pegar essa primeira curva que eu estou vendo que ela vai mais ou menos até aqui. Cliquei. Então essa primeira parte do S eu parei aqui no meio, fui só até aqui. Aí tem uma outra curvatura mais acentuada, vou clicar aqui. Tem essa curvatura mais branda que ela vem mais ou menos até aqui. Cliquei e vou procurando pontos intermediários dessas curvaturas. E essas partes de linhas retas é mais fácil aí trabalhar. Aqui eu decidi quebrar essa curvatura no meio. Aqui eu vou continuar completando. Aliás, eu não esquento com essa parte de dentro aqui não. Pelo menos não nesse primeiro momento. Depois eu vou mostrar aí como é que faz. Tem essa curvatura. Aí eu penso, poxa, aqui do outro lado eu tratei como uma coisa só. Posso também pensar em mais pontos de nós? Pode. Você pode criar quantos pontos de nós você quiser. Quanto mais pontos de nós você criar, mais preciso fica, porém mais chance de ficar impreciso também fica. Então vamos aqui trabalhar como se fosse 2 pontos. Então eu vou pegar essa curvatura mais branda e essa mais acentuada. Aqui é linha reta, linha reta. Cliquei erradão ali, hein? Mas vamos aqui. Então, ó, tem essa grande curvatura aqui que eu vou tratar como uma coisa só. E agora tem o pezinho do relógio, que eu vou aumentar o zoom. Só cuidado também para não aumentar tanto o zoom, porque muitas vezes você pode chegar no limite de qualidade da sua imagem. E em alguns momentos, devido sombra e subexposição, você vai ter que literalmente inventar o que está acontecendo ali. Mas tá aqui, ó, estamos chegando aí já nos finalmente. Vamos aqui também e agora eu vou clicar no mesmo ponto inicial da qual eu comecei. Eu espero ele marcar ali a bolinha e foi. Ctrl 0 para ele voltar o zoom ao normal. E agora vamos começar a trabalhar, vamos começar a editar esse objeto. Para isso, o que eu posso fazer? Ctrl pressionado e clico uma vez, que é para poder marcar a seleção que ele vai me mostrar todos os nós que ele criou ali. E agora eu vou começar a adicionar nós. O que eu vou fazer? Ó? Tem essa curvatura aqui. Se eu quiser trabalhar com essa curvatura criando nós, eu vou mais ou menos aqui no meio dele clicar mais uma vez. Então ele já cria um nó com aquelas 2 linhas que servem para aplicar uma curvatura. Então agora com o Ctrl pressionado, eu vou arrastar para fora. Então ó, eu vou arrastando ele para fora. Você vai ver que ele não está batendo certinho aqui. Então essa curvatura meio que está saindo. O que eu posso fazer? Com o Alt pressionado, eu posso puxar essa curvatura dele e com Alt pressionado fazer a mesma coisa no de cima. Então com isso eu posso criar essa simetria. Ou seja, eu vou primeiro então criar as curvaturas mais simples de se fazer. Então aqui em cima eu vou fazer o mesmo esquema. Clico uma vez, com o Ctrl pressionado agora eu vou arrastar aqui para fora. E aqui visualmente já foi mais ou menos. Vou fazer o mesmo esquema nesse aqui. Lembra que esse aqui eu tinha quebrado ele em 2. Vou até aumentar o zoom ali para facilitar. Então esse que eu quebrei em 2, eu não preciso criar mais um ponto. Eu posso já vir nesse aqui com o Alt pressionado e trabalhar nele. Então eu trabalho de um lado, desse lado aqui de baixo, e o outro aqui de cima com o Alt ainda pressionado eu vou e regulo ele. Ou seja, é um trabalho de paciência. Mas ninguém disse que seria fácil, né? E vamos lá. Ou seja, eu poderia então criar um novo ponto aqui, clicando uma única vez e com Ctrl pressionado, descendo ali. Ou então, com o Alt pressionado, vindo aqui nos nós e trabalhando nos nós. Só cuidado porque um dos nós ele vai ter que continuar o fluxo dele e o outro nó, como agora ele já se tornou cúspide, eu vou e trabalho também em cima dele. Então você tem essas 2 formas. Você pode criar novos pontos apenas clicando, que ele vai estar com a caneta ali com um sinalzinho de mais, ou então com o Alt pressionado você vai literalmente, tá errado o que eu vou falar, tá? Você vai literalmente cuspidando os nós. Então aqui, por exemplo, eu vou esperar a caneta ficar com sinal de mais, cliquei, Ctrl pressionado, arrasto para cima, até ele ficar mais ou menos ali onde eu quero. Barra de espaço pressionada para poder navegar para o lado. Aqui, por exemplo, vou fazer o mesmo esquema, cliquei uma vez, Ctrl pressionado,
arrastei. Barra de espaço pressionada, clico e arrasto. Esse aqui, por exemplo, vou fazer o mesmo esquema de clicar, Ctrl pressionado, que aí eu vou criando novos pontos. Esse aqui eu vou utilizar o Alt, porque eu já tinha quebrado essa curva no meio, criando mais um nó aqui em cima. Então, com o Alt pressionado, eu clico e arrasto, até ele fazer ali a bolinha. Ah, mas a bolinha não ficou legal. Mantenha ainda o Alt pressionado e vai ajustando a bolinha. Lembrando que você pode trabalhar com os nós aqui de baixo também. Ou seja, eu posso clicar e arrastar nele. Eu primeiro acerto o de cima e depois eu acerto ali o de baixo. Então você vai, aos poucos, regulando aí basicamente o seu relógio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para trabalhar. Tem o daqui de baixo. Daqui de baixo eu vou clicar uma vez para criar um novo ponto, Ctrl pressionado, e eu vou arrastando ele para ele se regular. E eu vou ver agora esse último aqui. Clico uma vez, Ctrl pressionado, e arrasto ali para o lado de fora. E agora com Alt eu vou dar o fino trato aqui, que é só para ele dar uma ajustada. Eu vou só finalizar agora essa parte aqui da campainha. Aliás, tem esse aqui, ó, que ele tá bem fora. Então o que eu posso fazer? Com o Ctrl pressionado eu vou lá e ajusto ele. Então Ctrl pressionado eu vou lá e ajusto. Uma coisa interessante, nota que ó, não estou utilizando mais o Ctrl pressionado. Eu vou usar só as setas direcionais. As setas direcionais também movimentam o objeto. Com as setas direcionais você pode fazer algo que eu mostrei no vídeo passado, que eu até utilizei o X como exemplo. Toda vez que eu uso a seta para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, ele está movimentando, vamos imaginar aí, ó, um X. Se eu mantenho o Ctrl pressionado, ele vai se movimentar um determinado X. Só que esse X que ele está se movimentando, vamos dizer assim, mais justo, mais próximo, que seria o meio X. Com o Shift pressionado, ele se movimenta 2x. Ele pode estar utilizando essa escala em pixels, ele pode estar utilizando em centímetros, vai depender da forma que você deixou o seu Photoshop aí configurado. Então agora que eu já fiz ali o fino trato, o ajuste ali dele, vou usar o Ctrl 0 e tá lá. Eu não vou fazer a parte de dentro ali agora não. Na verdade já poderia até fazer a parte de dentro. Espera aí que eu já vou fazer. Que a parte de dentro aqui é mole pra gente. Aliás, a parte de dentro, ó, ele vai ser um outro caminho. Então eu já vou criar aqui o caminho. Criei mais um outro caminho. Vamos criar aqui caminhos por caminhos. Caminhos, caminhos, caminhos. Tem a curvinha aqui que é só para atrapalhar ainda mais a gente. Esse aqui ele não é totalmente redondo. Mas é só para a gente poder pegar aí ó, a cena. Como você está querendo entender, você está assistindo o vídeo até agora, né? Muito obrigado, pessoas, por assistirem o vídeo até agora. Muito obrigado por você estar aqui disposto a absorver mais conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço em nossas massas cefálicas. Pelo contrário, conhecimento é um dos poucos tesouros que quanto mais você compartilha, mais você se enriquece dele. Essas frases bonitas que eu estou falando é só para enrolar vocês enquanto eu termino aqui. Foi! Vamos agora começar a trabalhar com ele. Ctrl pressionado, clica aqui nas linhas. Esse aqui eu vou adicionar mais um. Que é Ctrl pressionado, vou lá e posso ajustar ele. Aqui eu vou também aqui com Ctrl pressionado fazer um ajuste aqui nele. O Alt pressionado pode me ajudar aqui ó, a dar esse fino trato que é para ele fazer mais ou menos esse contorno em S. Aqui nesse eu vou fazer o mesmo esquema também do Ctrl pressionado. E aqui vai precisar também, com Ctrl pressionado eu vou lá e arrasto. Aqui também com Ctrl pressionado eu vou lá e arrasto. E você não precisa clicar, por exemplo, no meio certinho. Por exemplo, tem aqui a curva. Eu teria que clicar aqui no meio certinho? Não. Eu posso clicar um pouco mais aqui, ó. Afastado, não tem problema. Com Ctrl pressionado eu vou lá e ajusto ele. Eu só vou precisar dar um fino trato aqui com o Alt, que é para ele poder fazer um ajuste melhor. Até porque aqui tem uma curvatura, mas aí, com Ctrl pressionado, aquele clique inicial, mas o Ctrl me ajuda aí a fazer o restante. E basicamente agora o restante é só aqui mesmo. Que aí é só clicar e arrastar, clicar e arrastar. Lembrando que isso tudo que eu estou mostrando para vocês é o, vamos dizer assim, o método 1. É o método aconselhado para quem está iniciando. No próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês um método um pouquinho mais avançado que à medida que você cria, ele já vai fazendo aí as curvaturas para vocês. Bom, foi. Quero voltar ao Photoshop àquela visualização de antes, ou seja, eu quero ver as ferramentas do Photoshop.
Então eu vou apertar a letra F uma vez, que aí pronto, ele voltou. Giovanni, cadê o meu pet? Cadê o meu caminho? Ele está aqui, ó, em pet. Esse caminho pet, você pode fazer com que ele apareça aqui, se não me engano é no menu Windows. É no menu Windows, tá aqui, ó, o Windows Pet, que ele não tem atalho no teclado. Então tá aqui o pet aparecendo. Você vai ver que uma vez o pet criado, eu tenho aqui, ó, um botãozinho em que ele criaria a seleção. Ele cria esse pet como seleção. Você não precisa estar com o menu pet aí aparecendo, porque às vezes o Photoshop ele vai ter tanta ferramenta que vai terminar te atrapalhando. Se você quiser, você pode fazer aí diretamente com o botão direito. Com o botão direito em cima aí da seleção que você fez, você escolhe aqui, ó, Make Selection, ou seja, criar uma seleção. Essa seleção que ele vai criar, ele vai até fazer um filter que seria o quê? Deixar enevoado as bordas, eu prefiro deixar em 0, porque assim ele não deixa nada enevoado, eu quero a seleção bem contrastada, que aí depois eu posso refinar essas arestas. E vai estar marcando aqui, ó, nova seleção. Quando eu clicar no OK, ele criou essa seleção daqui de cima. Então eu já tenho uma das seleções criadas, porque eu estava trabalhando com esse pet interno. Eu também posso trabalhar com o pet externo. Ou seja, o pet externo eu posso vir aqui justamente nessa caixa ou então no outro pet que eu estava trabalhando, mas aí eu tenho que selecionar o outro pet e também fazer o mesmo esquema com ele, do Make Selection. Só cuidado porque ó, ele vai criar uma nova seleção. Essa nova seleção pode sobrepor a seleção anterior. É por isso até que eu não queria mostrar tanto pet num vídeo só. Mas não tem problema, ou seja, fiz a seleção externa, ou seja, eu já tenho a base externa aí do meu relógio. Mesmo que eu venha aqui em Layers, tipo, eu já tenho aqui a seleção externa. Perdi a seleção interna? No problem, daqui a pouco a gente volta nela aí. Essa seleção externa agora, eu quero que ele crie uma máscara. Então eu já vou, ó, clicar aqui na caixa de máscara, só que eu cliquei com Alt pressionado. Vou clicar aqui na máscara, então eu já tenho aí o relógio selecionado, mas está faltando vazar agora essa parte de dentro. O que eu faço? Eu volto lá para a ferramenta Pet, com o Ctrl pressionado eu vou selecionar essa seleção de dentro e vou fazer aquele esquema de criar a seleção. Então vamos aqui, ó, Make Selection, New Selection, pronto. Essa parte de dentro aqui eu posso, por exemplo, está selecionada essa parte de dentro, eu posso fazer diversas coisas com ela. Eu posso pintar de preto, então vou preencher isso aqui de preto, vou passar o pincel preto aqui. Que como eu estou aqui na camada de máscara, se eu passar o preto ali, ele vai tirar essa seleção. O pet ele continua, tanto que o pet você poderia pegar esse pet aqui e guardar ele, deixar ele guardado junto com o arquivo PSD, ou você pode simplesmente jogar ele fora, deletar ele, você não precisa mais dele, que aí você já teria o relógio selecionado. Olhando isso tudo, você pensa, caramba, quase 40 minutos para fazer a seleção de um relógio. Não foi quase 40 minutos. Foram 40 minutos em que eu estive explicando para vocês as ferramentas, eu estive literalmente narrando o que eu estava fazendo, quais as ferramentas que eu estava utilizando, atalhos que estava usando. Se você pegar para valer, se você estudar bem essa ferramenta, você consegue fazer uma seleção dessa, talvez aí em no máximo 5 minutos, pegando já a experiência. Galera profissional dessa área consegue fazer em muito menos tempo. Tem um profissional dessa área que eu não lembro o nome dele, eu não sei se é sobrenome, que o nome é Fujioka. Foi até um curso que eu assisti dele no Educar. É um curso muito bom, ele só faz a seleção assim. E ele manda para os clientes dele o arquivo em PSD já com o PET. Assim, outras pessoas que vão trabalhar naquele arquivo PSD, pega e faz as alterações que quiser. Ou seja, em vez dele mandar já um PNG recortado, ele prefere mandar a imagem completa com o PET embutido. Aí você dá, vamos dizer assim, mais opções para o seu cliente. E no caso aí são clientes mais específicos do setor publicitário que vão realmente precisar desses tipos de arquivo. Seja como for, tem outras formas mais rápidas de utilizar a ferramenta caneta, utilizando esses esquemas aí, porém já criando as curvaturas ali na hora. Mas aí eu vou preferir mostrar para vocês num outro exemplo, numa foto mesmo, que a gente vai recortar ali a pessoa. Seja como for, eu agradeço muito, mas eu agradeço muito mesmo vocês que assistiram até aqui. Eu fico muito lisonjeado de que vocês estão assistindo a minha aula e espero que vocês pratiquem aí a ferramenta PET. E mais uma vez eu peço, respondam aí por que quando eu coloquei esse isopor aqui atrás, a fotometria, ela deu uma suavizada, estourou menos a minha testa. Eu vou finalizar tirando isso aqui.
para voltar à forma que estava antes. Na verdade, só o fato de eu me movimentar aqui já tá dando um estourão de luz. Então deixa eu tirar de novo aqui o isopor. Pronto, ó. Voltei a virar um fantasma. E tá ali meu porquinho da Índia querendo comida, achando que esse barulho é de ração. Mas aí, responde aí, por que agora tá estourado a minha cara? Por que antes não tava? É isso que eu quero que vocês respondam e pratiquem aí os pets. Com licença, meus amigos e minhas amigas, que agora eu vou alimentar aquele porco ali, que ele não vive sem comida. Ninguém, na verdade, vive sem comida. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem mais. Vota lá na melhor foto de efeito criativo aí, de efeito prático. Tchau. E lembrando que amanhã é quinta, amanhã tem vídeo TBT, que é vídeo reprise. Tchau, povo.